Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da Linguagem Universal. Conteúdo esse trazido com tanta amorosidade pelo irmão Joseph da Sétima Dimensão de Luz, canalizado por On Money Liriel do canal Life e Seres de Luz. Esse conteúdo traz como objetivo a expansão da nossa consciência, o refletir sobre uma nova perspectiva, uma nova vibração frequencial. O planeta está entrando e nós estamos adentrando junto a essa vibração elevada. Mas para isso a gente precisa entender, elevar a nossa consciência. E aqui está o convite. As aulas da Linguagem Universal trazem esse objetivo, de nós termos entendimento, clareza e uma elevação de consciência, uma expansão de consciência. E o tema que Joseph nos trouxe para essa aula é a eficiência do algoritmo genético, liberdade. A codificação genética estipulada no teu DNA traz como particularidades os caminhos que você já criou e os caminhos que você pode trilhar nessa encarnação. Quando retratamos a composição química do seu cérebro, o mapeamento neural indica a genuína particularidade em que se encontra o seu estado atual evolutivo. Na transparência dos dados ali contidos, você pode então iniciar um processo de compreensão do quanto quimicamente e biologicamente a sua condição genética pode estar propensa à evolução e, consequentemente, ter a liberdade com maior facilidade de quebrar paradigmas e crenças existentes em seu ser. Então, a linguagem universal representa momentos distintos em sua atual encarnação. Ela propicia que você tenha conceitos distintos de diferentes épocas dessa atual encarnação, podendo você compreender com mais discernimento exatamente essa aula de hoje. Você pode não compreender com a objetividade com que queremos, mas daqui a um determinado tempo você irá escutar novamente e então perceber que nessa linha do tempo a química e a biologia do seu cérebro alteram-se, possibilitando para que você tenha um entendimento do que iremos trazer para você. Ou você irá passar toda essa encarnação sem compreender o que iremos trazer para você. E a linguagem universal lhe mostra que absolutamente tudo está correto dentro de todas as linhas evolutivas. Cada um detém o seu próprio processo evolutivo. Em todas as esferas universais, em todas as escolas galácticas se encontra exatamente esse processo. Agora, vamos entrar nessa identificação genética, para então compor o que estamos trazendo nessa aula. Um quesito muito importante na evolução de cada espécie: liberdade. E quando falamos em liberdade, falamos que você pode exercer o seu papel individual. Quando falamos em liberdade, estamos falando que você pode quebrar qualquer paradigma que se encontra em imobilidade. Ou melhor, tornando imóvel para você dar um passo além da sua evolução. Quando falamos em dualidade, essa palavra que aparentemente ninguém observa com a profundidade
ela na verdade é justamente o seu campo neural. A dualidade é uma forma muito simples. Ela está inserida na sua codificação genética. E é através dessa codificação que você irá permear a encarnação através da dualidade. Quando a sua codificação genética se tornar mais neutra, você começa a vibrar com sons frequenciais, que irá favorecer você então não vibrar em nenhum dos lados que se encontra a sua própria genética ou seu próprio DNA. E quando essa neutralidade começa minimamente a fazer parte de sua vida, você então começa a se sentir, mesmo não compreendendo, mesmo não conseguindo atribuir para a palavra ou sentido liberdade, mas na fisicalidade você já começa a estar vibrando em sua própria autenticidade genética. E nessa liberdade, você retira a carga energética que antes você tinha, para então escolher um lado. Isso é uma carga genética que em algum momento na sua vida, você automaticamente se permitiu ser preenchido. Essa carga genética foi preenchida no decorrer do seu crescimento. Vamos compreender que você, quando nasceu, você tinha metaforicamente 2 vasos ainda sem flores. E neles estavam representada a dualidade. Eles estavam ali para você permitir que o meio preenchesse aquele vazio. Então, você começou a conviver justamente com o meio dual. E ali, você começou a colocar, permitir, absorver e identificar com o que lhe foi trazido. Então, absolutamente tudo o que for dual e que você aprendeu, você acabou armazenando ou de um lado ou de outro. Ou seja, você era A ou você era B. Ou você era o bom ou você era o ruim. Ou você era rico ou você era pobre. Ou era bonito ou era feio. E assim por diante. Absolutamente tudo você aprendeu nessa atualidade. E chegará um momento em que você irá descobrir que a evolução não está na composição dual. Então, você olha para você mesmo e começa a perceber que, sim, a neutralidade lhe traz liberdade. Porque neste caminho da neutralidade não há imposição. Essa imposição que está contido na dualidade faz você começar a perceber que existe sim um movimento, tanto de um lado quanto do outro, para fazer você se posicionar, para fazer você ser quem o que não é. Você se torna a referência do meio que mostrou a você, seja assim ou seja assado, seja A ou seja B, mas nunca mostraram que nenhuma dessas opções pode se encaixar em você. Olhando para a ciência, para a medicina, ela precisa observar patologias existentes e composições, codificações genéticas de DNA. E essas codificações genéticas irão estar inseridos argumentos científicos que irão pautar a diferença genética entre um ser que irá encarnar ainda muito próximo de uma composição genética dual e outros muito próximos a uma composição genética com neutralidade. Então, estamos dizendo que sim, a química biológica
as células do corpo estão sendo orientadas para seguir um caminho, ou estão orientando o que esse ser esteja mais preparado para vibrar na dualidade, romper com o ciclo, ou então estar equilibrando sua caminhada evolutiva, mantendo-se na absoluta neutralidade. Esta neutralidade é o sentido da liberdade. Você não se sentindo obrigado a não seguir nenhum dos lados. Você se sentindo neutro, e na neutralidade você desenvolve suas capacidades vibracionais. E na neutralidade que você identifica as suas potencialidades, as suas habilidades inatas da sua criação. É na neutralidade que você identifica o campo favorável para você encontrar com mais clareza a direção da multidimensionalidade. Tanto o viés dual quanto o viés da neutralidade regem processos, e quando você encarna em um planeta onde ambos estão presentes, onde estamos em processo de transição, é como verificar uma luz começar a perder sua identidade e a outra começar a aumentar sua intensidade. O que está acontecendo nesse exato momento é a luz da dualidade diminuir e a neutralidade aumentar. Porém, a da dualidade representa a grande parcela da humanidade. A dualidade representa atualmente muito mais do que 90% de uma humanidade encarnada. Então, esse ciclo evolutivo, embora esteja gradualmente se intensificando para a neutralidade, ainda tem na dualidade disparadamente o maior conceito vibracional desse planeta. Mas a força que cada vez mais emana desses seres encarnados, que rege o princípio da neutralidade e que tem em sua codificação genética a capacidade biológica de vibrar na neutralidade, está cada vez mais aumentando sua abrangência na humanidade. E estão cada vez mais conseguindo emanar a energia e a luz necessária para que esta frequência da neutralidade possa estar inserido em cantos distintos do planeta Terra. Cantos distintos para que a energia da neutralidade possa começar a ocupar um espaço global e, assim, criar um magnetismo necessário para transpor a abrangência que ainda tem a dualidade. Como falei anteriormente, a liberdade se distingue da palavra liberdade que vocês conhecem. Ela precisa estar inserida no contexto universal, onde não apenas você tem liberdade de ir e vir, mas você tem a liberdade de ser quem você é. Este é o grande sentido da neutralidade. Você não precisar aguardar alguém ou alguma coisa que lhe diga: você é assim ou você não é, você tem isso ou você não tem. Liberdade é a expressão genuína da autenticidade, onde você não precisa de nenhuma palavra, você não precisa que ninguém diga nada para você identificar a sua essência, para você descobrir, sentindo a presença da centelha divina que habita em você. Toda devoção gera um campo desproporcional para ter um entendimento da neutralidade. A devoção está inserida na dualidade
porque envolve você estar escolhendo quem admirar ou quem bajular. A devoção nada mais é do que um sistema de bajular, um sistema de colocar alguém que também passou pelo processo evolutivo, que está mais inserido, que está mais conectado com a neutralidade que você, e colocá-lo como se fosse um astro. A devoção é justamente um lado dessa dualidade. Então, quando você retira do pedestal qualquer devoção, você se coloca no mesmo patamar e compreende que o caminho não é só o que irá trilhar, evoluir, mas que você não precisa vibrar na idolatria, na devoção de absolutamente nada, mas que você já sentiu que essa centelha divina, na qual está vibrando desde a criação, permite que você se oriente por si mesmo e perceba que todos os seus irmãos que estão no mesmo caminho estão ali para lhe ajudar. E eles não pedem absolutamente nada em troca, muito menos querem ser bajulados ou que você seja devoto. Isso é incompatível com a evolução. Basta você compreender que todos somos um, simples assim. E quando falamos todos, realmente são todos, não podemos excluir ninguém. E quando todos somos um, nos posicionamos no mesmo patamar. Quando compreendemos verdadeiramente essas simples frases, todos somos um. E quando temos esse entendimento, deixamos a dualidade de lado e compreendemos que a liberdade de qualquer irmão meu também é a minha. E se todos somos um, esses amados irmãos galácticos também fazem parte dessa frase. E se fazem parte dessa frase e não estão na fisicalidade do planeta, qual é o sentido de você não vibrar na liberdade, sendo que você também faz parte dessa jornada evolutiva? Se você compreender profundamente que todos somos um, você está no lugar que precisa estar no momento. E todos os irmãos estão em seus lugares. E que você precisa ser ajudado por seus irmãos que estão em diferentes dimensões, diferentes galáxias, assim como você também pode ajudar a tantos outros irmãos que ainda não compreenderam o processo evolutivo. Então, a dualidade deixa de fazer sentido, porque todos somos um. Está na liberdade de sermos nós mesmos. Qual é o sentido real de todos somos um? A centelha divina que habita o seu ser, habita o meu também. E a forma que nos expressarmos, de nos comunicarmos, está através dessa centelha divina. E na centelha divina não há neutralidade, há apenas o pulso contínuo da liberdade, o pulso contínuo do amor incondicional, que habita essencialmente o seu ser divino, a sua partícula do Criador. E chegamos ao término dessa aula, onde Joseph nos traz esse ensinamento sagrado. Precisamos auxiliar os irmãos que ainda não acordaram. Precisamos mostrar o caminho da liberdade a eles também, de uma forma convidativa, não imposta.
porque cada irmão tem o seu momento de despertar. Mas nós podemos ser aquela centelha que pode iluminar a outra que está ao nosso lado. E como podemos fazer isso? Enviando a nossa luz para aqueles irmãos que ainda não acordaram. Simples assim. Quando emanamos luz, nós acendemos as demais centelhas ainda não iluminadas. Essa é a nossa missão. Eu agradeço a você que chegou até este momento, nesse término dessa aula comigo. Eu agradeço a Deus, ao irmão Joseph, por todo esse ensinamento. Gratidão.